ler e refletir na palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 15. Livro de Êxodo capítulo 15. Hoje nós vamos refletir nos versos 1 a 21, mas introdutoriamente nós vamos ler os versos 1 a 12. Êxodo capítulo 15, versos 1 a 12, introdutoriamente, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a mão direita e a terra os engoliu. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, na tua presença, e clamamos ao Senhor, que o Senhor mesmo venha e fale conosco, por meio da Tua palavra. Que nós possamos ouvir a Tua voz nesta manhã, Senhor. Que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra inspirada, inerrante, infalível. E que por meio dela nós possamos aprender mais a respeito do Senhor. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A música é uma das grandes formas de se expressar que a humanidade encontrou. As músicas tristes servem justamente para mostrar a maneira como o cantor e o compositor se sentiam no momento em que se encontravam quando estavam compondo. Quando então eles encontram aquele momento, um sentimento de melancolia, um sentimento de ira, paixão e, claro, não menos importante, o sentimento de felicidade e gratidão. Tudo isso pode ser expresso, tudo isso pode ser encontrado nas melodias que nós ouvimos, nas canções que nós ouvimos na nossa playlist do Spotify, onde quer que seja. Os grandes poetas também sempre procuraram colocar seus sentimentos em palavras. Fernando Pessoa, por exemplo, registrou as suas angústias no livro do Desassossego, mas isso não acontece apenas na literatura. A própria escritura registra cânticos que expressam toda a experiência do povo de Deus. A escritura, sendo palavra de Deus, tem poemas e músicas de todo tipo. Aliás, o que é o livro dos Salmos, senão um livro em que nós podemos encontrar uma série de poesias e músicas compostas por servos de Deus. Músicas que não apenas falam a respeito de vitórias, conquistas e alegrias, mas músicas e poemas que também falam a respeito de tristeza, de dor, sentimento de abandono, desejo de justiça, de ver a justiça do Senhor sendo feita sobre os seus inimigos. Essas músicas e poemas não são apenas encontrados nos livros dos Salmos, mas toda a Escritura é recheada deles. Cânticos de batalhas, coroação, construção, louvor, alegria, enfim, uma série de cânticos.
essa sempre foi a maneira pela qual o povo de Deus se relacionou com o próprio Deus, por meio dos louvores. O salmista diz lá no Salmo 22, verso 3, que o Senhor é santo e está entronizado entre os louvores de Israel. Entre todos esses cânticos, tem um que ocupa um lugar especial. Depois de séculos de escravidão, Israel finalmente contempla o livramento de Deus e antes de iniciar a sua jornada pelo deserto, eles respondem não com estratégias militares, nem discursos políticos, mas com adoração. É justamente isso que a gente encontra em Êxodo 15, nos versos 1 a 21. O primeiro cântico completo registrado nas Escrituras. O cântico de Moisés, que louva e exalta ao Senhor pelo seu grande poder e a sua misericórdia em ter libertado o seu povo do jugo do Egito. Esse cântico nos ensina que o triunfo glorioso do Senhor na redenção do seu povo exige uma resposta de louvor e de adoração. Na semana passada, eu tive o privilégio de participar do Supremo Concílio da nossa igreja e entre debates, votações e momentos de comunhão, uma das coisas que mais me marcou ao longo das reuniões foi ver centenas de irmãos que tinham posições diferentes, de lugares diferentes, mas que eram unidos no louvor ao Senhor. Se colocavam em pé e exaltavam o mesmo Rei e o mesmo Salvador. Foi exatamente isso que Israel fez às margens do Mar Vermelho. Por isso, veremos que assim como Israel respondeu ao triunfo do Senhor com cânticos, nós também somos chamados a louvá-lo por sua poderosa salvação, em primeiro lugar, por sua fiel condução, em segundo lugar, e pelo seu reinado eterno, em terceiro lugar. Por isso, louvemos ao Senhor, em primeiro lugar, por sua poderosa salvação. Versos 1 a 12. Em Êxodo 14, nós vemos o momento derradeiro do Êxodo. Deus triunfando sobre os seus inimigos. Enquanto Israel passava pelo Mar Vermelho, os egípcios pereciam debaixo da poderosa mão do Senhor, que guiava e sustentava o seu povo, assim como Moisés havia dito que aconteceria. Aconteceu naquele dia. E após esse momento catártico de vitória do povo de Deus e triunfo do Senhor, Moisés se coloca às margens do Mar Vermelho e canta uma canção que expressa a vitória e triunfo do Senhor sobre os seus inimigos. Esse é o motivo pelo qual o povo de Deus começou a cantar naquele dia o triunfo do Senhor e a sua misericórdia pelo seu povo. Moisés deixa isso muito claro no verso 1, quando ele diz: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Perceba que o motivo pelo qual Israel canta naquele momento é o Senhor, é o próprio Deus. O próprio Deus é o responsável por fazer com que Israel eleve a sua voz e cante diante dele. Ao longo dos capítulos iniciais de Êxodo, desde o capítulo 1 até cada uma das pragas que assolaram o Egito, nós podemos ver Deus dizendo: eu farei, eu libertarei o meu povo do jugo da escravidão, eu os tirarei do Egito com mão forte, eu vou fazer. E agora, o que Israel faz é se colocar diante do Senhor e dizer: Ele fez, Ele efetuou grande salvação no nosso meio, Ele nos tirou do jugo do Egito. Veja que o destaque desse texto não são os israelitas, não é nem mesmo Moisés, que foi sim um instrumento do Senhor para a libertação do seu povo, mas é o próprio Deus que operou maravilhas no meio do seu povo e os tirou da terra do Egito com mão forte. O próprio texto enfatiza isso no verso 2, onde Moisés canta: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. A salvação pertence ao Senhor. Ele é a nossa salvação e Ele é também o nosso guerreiro. É isso que ele começa a destacar a partir do verso 3. Deus é colocado como um guerreiro a partir desse versículo. Um guerreiro que se coloca no campo de batalha a favor do seu povo. Perceba que Israel aqui não são chamados de guerreiros, povo de Israel. Quem é o guerreiro que se coloca no campo de batalha?
é o próprio Deus e luta contra os seus inimigos. E Israel apenas atravessa o Mar Vermelho. Esse guerreiro, ele humilha, abate o orgulho humano. É isso que Moisés começa a ilustrar a partir do verso 4 a 10. Ele faz isso estabelecendo um contraste entre Faraó, que possuía carros, cavalos, oficiais e exército, e o Senhor. O Senhor, só com o sopro das suas narinas, destrói cada um dos seus inimigos. Nos versos 9 e 10 nós vemos justamente um texto que enfatiza isso, como Deus humilha o orgulho humano. Verso 9 diz que o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os espólios, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Se exaltando sobre Israel, dizendo: eu vou vencê-los. Como é que Deus responde a isso? Verso 10: sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Deus humilha o orgulho humano. E é diante disso que Moisés pergunta no verso 11: quem é como tu entre os deuses? Quem é como você? Uma pergunta retórica. A vitória do Senhor sobre os seus inimigos mostra que o nosso Deus, o Deus da aliança, é incomparável. Não existe nada e nem ninguém que possa ser comparado com Yahvé. Nada e nem ninguém. Meus irmãos, o nosso louvor não nasce das circunstâncias, mas nasce da redenção que nós adquirimos em Cristo Jesus. Se nós olharmos para as circunstâncias dessa vida, com certeza encontraremos poucos motivos para cantar. Os problemas vão vir sobre nós diariamente. Diariamente encontraremos lutas, problemas, enfermidades, problemas financeiros, enfim. A nossa vida é sim marcada por lutas, por choro, por lamento. Mas e o nosso louvor? O nosso louvor deve ser diferente. Nosso louvor deve ser marcado pela redenção que foi adquirida por Cristo Jesus. O motivo pelo qual o povo de Israel se colocou diante do Senhor e cantou naquele dia foi pela grande redenção que o Senhor operou no meio do seu povo. E o motivo pelo qual nós devemos nos colocar diante do Senhor, elevar as nossas vozes diante dele e clamarmos a ele, exaltarmos o seu nome, é pela grande redenção que ele operou em cada uma das nossas vidas. Israel cantou às margens do Mar Vermelho, porque viu Deus triunfar sobre Faraó. Nós cantamos aos pés da cruz vazia, porque vimos Cristo triunfar sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. O mesmo Deus que triunfou no Êxodo, triunfou também definitivamente na cruz do Calvário. E por isso ele continua sendo digno de todo o nosso louvor. Louvemos ao Senhor, em segundo lugar, por sua fiel condução. Acompanhe comigo dos versos 13 a 17. Diz assim: com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Entre os chefes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Perceba que antes, nos versos 1 a 12, Israel olhava para trás. Olhava para aquilo que Deus havia feito no Mar Vermelho, para a forma como Deus havia os livrado do jugo dos egípcios, salvado o seu povo. E agora, os versos 13 a 17, nós vemos Israel olhando para frente,
para aquilo que viria, para o que estava diante deles e a jornada que eles estavam prestes a enfrentar. O interessante de tudo isso é que Israel olha como se Deus já tivesse completado tudo, como se eles já tivessem colocado seus pés em Canaã. É isso que diz o verso 13, quando ele diz: com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Ou seja, eles têm a firme convicção de que aquele que começou a boa obra vai completar. Vai completar. Ainda que os inimigos cerquem Israel, eles sabem que o Senhor haverá de lutar pelo seu povo e completar a obra que ele mesmo iniciou. Exatamente isso que Moisés registra no seu cântico, quando ele começa a citar cada um dos povos inimigos. Ele cita Filistia, Edom, Moabe, Canaã. Todos estes povos estremecem diante do Deus das nações, porque a sua fama acompanha o seu povo. A fama do Senhor acompanha o seu povo. Todos os povos saberão da grande vitória que o Senhor efetuou no meio do seu povo, de como ele, com mão forte, abateu o orgulho dos egípcios, a maior nação daquela época. E diante disso, os povos vão tremer diante da fama do Senhor, daquele que é poderoso nas batalhas. Perceba que Moisés diz tudo isso, mas eles provavelmente ainda estão na praia, ainda estão diante do Mar Vermelho, contemplando tudo que o Senhor efetuou no meio do seu povo. Mas ainda assim ele canta uma dessas coisas. Cada uma dessas coisas ainda diz no verso 17: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Moisés conhece o seu Deus, conhece o Senhor que efetuou coisas maravilhosas no meio do seu povo, e por isso ele canta como se a promessa já tivesse sido cumprida. Isso é viver pela fé. O autor aos Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O povo de Israel olhava para frente com fé, confiantes na palavra de Deus. Afinal, até aquele momento, eles estavam contemplando Deus cumprir a sua palavra. Estavam vendo Deus manifestar a sua bondade em favor do seu povo. E nós também. Diariamente vemos a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, o seu amor pactual. E diante disso, nós somos também chamados a viver pela fé, com a confiança firme de que cada uma das suas promessas haverão de se cumprir, como sempre foi ao longo da história do povo de Deus. A nossa vida como povo de Deus também é marcada dessa forma, pela bondade e fidelidade do Senhor nos conduzindo. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Não percamos de vista que nós, como povo de Israel, também somos peregrinos. Não estamos na nossa pátria, mas aguardamos confiantemente o lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a Canaã celestial, onde estaremos diante do Senhor, contemplaremos a sua face e cantaremos diante do Cordeiro de Deus. Mas enquanto nós aguardamos, enquanto esperamos, nós contamos com a boa mão do Senhor, conduzindo cada uma das nossas vidas segundo o seu propósito. O Deus que guiou Israel pelo deserto naqueles dias, o Deus que lutou a favor do seu povo e derrotou cada um dos seus inimigos, o Deus que efetuou grande salvação no meio do seu povo, é o mesmo Deus que guia a sua igreja hoje. É o mesmo Deus, Ele não mudou. É o mesmo Deus que guia a sua vida, meu irmão e minha irmã. É o mesmo Deus, o Deus poderoso para salvar, mas não só salvar, como Ele também é poderoso para conduzir a sua igreja, conduzir cada uma das nossas vidas para o caminho que é eterno. Afinal, Cristo não morreu só para nos justificar, mas Ele também vive para nos conduzir.
O bom pastor não apenas resgata as suas ovelhas, mas ele caminha à frente delas todos os dias, até conduzi-las em segurança ao aprisco eterno. É isso que Cristo faz. Ele conduz cada uma das nossas vidas. E assim como Israel, nós nos encontramos no deserto. Ainda não chegamos na terra prometida, ainda não chegamos na nossa pátria, mas a promessa do Senhor é tão certa que, assim como o povo de Israel cantou naquele dia, nós também podemos dizer com fé, confiantes de que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cada uma das suas promessas vai ser cumprida. Israel cantava olhando para Canaã, nós cantamos olhando para Nova Jerusalém. Eles ainda não haviam chegado, mas tinham certeza de que chegariam, porque Deus havia prometido. Nós também ainda caminhamos por este mundo como peregrinos, enfrentando lutas, tentações e aflições, mas a nossa esperança não está na força dos nossos pés, está na fidelidade daquele que nos conduz. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que nos conduzirá até o fim para a sua glória. Por isso louvemos ao Senhor, em primeiro lugar, por sua fiel condução, em primeiro lugar, por sua poderosa salvação, em segundo lugar, por sua fiel condução, e em terceiro e último lugar, louvemos ao Senhor por seu reinado eterno. Versos 18 a 21 diz assim: o Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros de guerra e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Meus irmãos, o objetivo do Êxodo, além de libertar o povo do jugo da escravidão, era mostrar quem de fato reina sobre todas as coisas. Vimos isso em cada uma das pragas do Egito, a forma como Deus se exalta sobre cada um dos deuses do Egito. Cada um deles foi humilhado pela poderosa mão do Senhor, e cada uma das pragas servia justamente para mostrar como Deus é maior do que qualquer um dos deuses que as nações poderiam criar. Ele sim governa, ele sim reina, diferente dos deuses, falsos deuses. Cada um daqueles deuses foi humilhado pelo Deus de Israel. Cada uma das pragas reafirmou a supremacia do Senhor e o seu reinado sobre a sua criação. E não somente aqueles deuses, mas Faraó, que era tido como sendo um rei extremamente poderoso, até mesmo invencível. Faraó, que era considerado filho do Deus Sol, ou seja, uma divindade na terra, que as suas palavras eram lei, seus exércitos eram considerados invencíveis e o seu império dominava as nações. Deus humilha Faraó. E às margens do Mar Vermelho, Deus mostra que existe apenas um rei sobre todas as nações, apenas um soberano sobre todo o universo. Faraó, ele reinou por um tempo, mas o Senhor reina para sempre. É o que Moisés parece afirmar no verso 18. Perceba como o cântico começa falando da derrota de Faraó e termina falando do reinado de Deus. É como se Moisés dissesse: não celebrem apenas porque um rei caiu, celebrem porque o verdadeiro rei permanece assentado no seu trono. E o seu governo não passa, é eterno. O seu governo é eterno. Quando Moisés diz que o Senhor reinará por todo sempre, não significa apenas que Deus vai continuar existindo para sempre. O que essa frase afirma é que o seu governo jamais será ameaçado. Reis humanos se levantam e desaparecem, impérios são erguidos e caem, mas o trono de Deus permanece inabalável, permanece estável
não passa e não passará. O Deus que reinou sobre o Egito continua reinando sobre toda a criação. E como nós respondemos a esse rei cujo reinado é eterno? Nós respondemos como Miriam. Versos 20 e 21, a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Como nós respondemos a esse rei que é eterno, a esse reinado que é eterno? Nós respondemos a esse rei que domina sobre todas as coisas, louvando o seu nome e exaltando os seus grandes feitos. É assim que nós respondemos a ele. Miriam sair com outras mulheres para louvar o Senhor, cantar diante dele, serve justamente para mostrar que essa adoração não deve ser individual, mas todo o povo de Deus é chamado a se apresentar diante do Senhor e exaltar o seu nome. Afinal, a salvação que foi por ele realizada, foi realizada pelo seu povo. E essa salvação não produz um povo silencioso, mas produz um povo adorador. Perceba que Miriam não canta uma canção nova, ela retoma o refrão do verso 1. E toda a congregação se une na mesma confissão: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O louvor não pertence só aos líderes, mas pertence a todo o povo redimido pelo Senhor. É por isso que nós nos reunimos semanalmente para cantar. Nós não temos músicas no nosso culto porque a música nos emociona ou porque a melodia é bonita. Nós cantamos porque nós fomos redimidos pelo Senhor. O nosso louvor é uma resposta à obra que Deus realizou em Cristo Jesus. Mas esse cântico não termina em Êxodo 15. Séculos depois, o apóstolo João contempla o mar de vidro misturado com fogo. Diante dele estão os redimidos de todas as nações, e diz lá o texto de Apocalipse 15 que eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E o que eles cantam ali? Eles dizem: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. O primeiro êxodo apontava para uma redenção ainda maior. Cristo venceu o pecado, a morte e Satanás, e hoje reina à direita do Pai. O cântico iniciado às margens do Mar Vermelho continua ecoando na igreja hoje, e um dia será cantado perfeitamente na nova criação. Nos últimos dias eu pude experimentar algo que me fez pensar sobre isso. Em um auditório repleto de pessoas, presbíteros e pastores e membros de igrejas de várias regiões do país, todas as regiões do país, ouvi a igreja cantar. E naquele momento, pouco importavam as diferenças regionais ou diferenças de opinião, porque todos reconheciam o mesmo Senhor. Se isso já é belo aqui, imagino no dia em que nós nos apresentaremos diante do Senhor, como igreja redimida. Meus irmãos, hoje nós contemplamos o cântico de Moisés. Nele nós aprendemos que o triunfo glorioso do Senhor na redenção do seu povo exige uma resposta de louvor e adoração. Nós o louvamos porque Ele nos salvou. Nós o louvamos porque Ele continua nos conduzindo em nossa peregrinação. E nós o louvamos porque o seu reinado jamais terá fim. Que o nosso louvor, então, não dependa das circunstâncias das nossas vidas, mas que o nosso louvor
seja firmado na obra de Cristo Jesus, o Cordeiro que venceu e reinará pelos séculos dos séculos.